Aqui você pode, aqui você quer. Mais um episódio extraordinário do nosso Efeito Cast aqui na Vox Show. E hoje um convidado ilustríssimo, muito importante, uma autoridade que vem impactando a vida de milhares de pessoas. Mas antes disso, eu quero te falar da importância da palavra. Eu acabei recebendo essa semana do nosso CEO da Vox Show um presente valiosíssimo. E eu quero fazer a divulgação aqui para você adquirir. Aí no Amazon tem aqui, ó. E todos os novos matriculados na Vox Show nesse mês de julho e agosto serão presenteados aí diretamente autografados pelo nosso CEO da Vox Show nacional, Luiz Fernando Câmara. Ele me enviou já com a dedicatória aqui para mim, para minha esposa. Então, e assinado, olha só, muito bom. Então, você que fizer a sua matrícula na Vox Show, um dos cursos aqui na Vox Show, você vai receber também esse livro autografado. Tudo o que você quer conquistar começa com a forma como você se expressa. E é esse sucesso que nós vamos transmitir hoje aqui no nosso episódio, porque o nosso convidado de hoje, ele é muito bem sucedido, mas muito mais do que bem sucedido, o sucesso está na transformação de pessoas, está na recuperação da autoestima, da saúde. Isso não somente dos clientes, dos parceiros, mas também de toda a sua equipe. Eu estou diretamente lá também treinando a equipe e fazendo parte diretamente desse movimento. Então, como convidado hoje do nosso Efeito Cash, o objetivo do nosso episódio é quebrar um grande paradigma. Será que a urologia é somente para homens? Eu quero que vocês recebam com muita alegria Dr. Eduardo Pereira. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio, doutor. Bom dia, Carlos, bom dia a todos. Agradecer aqui o convite, né? E dizer que as palavras do Carlos aumentam ainda mais a nossa responsabilidade com os nossos clientes, com nossos amigos, com nossos pacientes. É um prazer estar aqui nessa manhã para nós falarmos um pouco da nossa experiência com urologia. E direto ao ponto, doutor, a urologia, uma das suas participações aqui no palco da Vox Show, como nós falamos, dos cursos, trouxe um punch provocante. Você sabia que a urologia não é somente para homens? Existe também a urologia feminina? Então vamos já adentrar nesse universo e já quebrando esse paradigma. O que vem a ser a urologia feminina? Na verdade, existe realmente uma dúvida, né? As mulheres, às vezes, se pairam no consultório acompanhando os maridos e não sabem que o urologista é o médico também das mulheres. Parece que as mulheres, o único médico que vai cuidar delas vai ser o ginecologista. Mas, na verdade, o urologista é o médico que cuida do aparelho gênito-urinário, né? Ou seja, ele vai cuidar das mulheres na parte de rim, bexiga, tratando infecções urinárias, os cálculos renais, os tumores do trato gênito-urinário. E no homem também é a mesma coisa, associando a parte genital, ou seja, e aparelho reprodutor, pênis, uretra, testículos e a próstata. Então, por isso, o urologista é o médico do homem e das mulheres também. E algumas patologias que a gente vai citar aqui no decorrer da nossa conversa, que são dedicadas única e exclusivamente ao tratamento das mulheres realizado pelo urologista, assim como alguns exames propedêuticos também são mais bem evidenciados, mais bem resolvidos pelo urologista quando se refere às mulheres. Perfeito. Se eu pergunto na rua a várias pessoas sobre qual profissional cuida da saúde da mulher, é inevitável a resposta do ginecologista. Em que momento que o urologista entra, e aí nós podemos falar mais agora sobre o procedimento para essa mulher que está acompanhando o nosso episódio agora, ou esse esposo que está acompanhando e vai compartilhar também com a esposa, em que momento na saúde da mulher entra o urologista? Bom, desde a criança, né, desde a menina ainda recém-nascida,
da moça, da criança jovem, da adolescente, da senhora, o urologista está presente. Inicialmente no trato das infecções urinárias, nas crianças que possuem uma patologia chamada refluxo vesco-ureteral, relacionado também à infecção urinária. A seguir vem a presença de cálculos renais, que é comum desde uma criança até a senhora adulta. Depois vem a questão da incontinência urinária, que é comum também nas mulheres, que é tratado pelo urologista e que o urologista dispõe de um arsenal de exames específicos para a investigação da incontinência urinária, no caso, é o estudo urodinâmico que nós realizamos com grande experiência, e, além dos tumores do trato urogenital, né. Então, assim, em resumo, as mulheres são tratadas pelo urologista desde a infecção urinária, cálculos renais, os tumores do trato geniturinário e a incontinência urinária. Perfeito. É extenso e ex extremamente revelador, porque Uhum. a mulher, então, que não tem esse conhecimento, ela pode estar procurando um médico para a causa errada, então, ou o médico errado para a causa, enfim, a ginecologia, então, ela não trabalha esse universo. Tá. A ginecologia, ela está mais relacionada ao quadro das alterações dos prolapsos urogenitais, ou seja, paciente que tem que corrigir um períneo e outra história relacionada a isso. Normalmente, o urologista está voltado no tratamento da incontinência urinária, das infecções urinárias e dos cálculos renais. E quando as mulheres, né, em determinada idade, têm incontinência urinária, elas ficam às vezes limitadas a quem procurar, limitadas a certos tratamentos que não são os tratamentos mais bem indicados. Hoje a gente possui um exame chamado de estudo dinâmico, que é um exame que vai nos ajudar no diferencial da causa da incontinência urinária, que às vezes pode ser tratado medicamentosamente, às vezes pode ser tratado com fisioterapia e, por fim, com cirurgia. Hoje existe uma cirurgia minimamente invasiva chamada sling, né, que pode ser transobturatório ou retropúbico, dependendo da posição da escolha, da definição da técnica do cirurgião, e que é uma cirurgia minimamente invasiva e que livra as mulheres aí desse quadro temeroso que é a incontinência urinária. Às vezes a mulher na idade ainda adulta, jovem, vai para a academia, começa a fazer algum exercício que requer algum esforço físico, ou mesmo vai fazer dança, ou mesmo vai correr, ou mesmo até durante mesmo a sua atividade sexual, ela pode apresentar incontinência urinária. E isso é um fato corrigido pelo urologista, né? Desde que bem estudado e bem indicado. Então existe o tratamento para isso. Então sim, as mulheres ficam muito receosas achando que realmente a incontinência urinária, esses problemas da mulher de uma forma geral é tratado só pelo ginecologista, mas não. E hoje a gente sabe, os ginecologistas mesmo já nos encaminham essas pacientes, sabendo que nós temos uma experiência, uma expertise maior no tratamento da incontinência urinária. Perfeito. É comum perder a urina, mas não é normal. Sim, comum é, não é normal. E às vezes as pacientes acham que aquilo ali é normal e levam aquilo pela vida inteira, né? Tendo que usar protetor diário, absorventes, não sabendo, não tendo a informação de que o urologista dispõe de um arsenal muito prático, muito eficiente no tratamento dessa incontinência urinária. A mulher salva o homem. Qual o impacto, doutor, da mulher, da interferência da mulher na qualidade da saúde do homem? Quem marca mais consultas, o homem ou a mulher? Pela própria história, né, a mulher tem mais frequência de ir ao médico. E eu falo sempre para as minhas pacientes, para os meus pacientes, que a mulher tem um papel muito importante na saúde do homem, porque ela marca a consulta do esposo para fazer o exame de próstata, ela marca a consulta
pai para fazer exame de próstata, leva o filho, quando criança, para fazer avaliação urológica, leva o filho para avaliar se precisa fazer uma postectomia, uma cirurgia de fimose, acompanha o adolescente quando ele começa a ter dúvidas. Então, assim, o papel da mulher no consultório do urologista, ele é de suma importância. E ela realmente participa, ela não só marca, como ela acompanha, ela leva o paciente para os retornos, ela ajuda a cobrar os exames. Quando acontece do marido trabalhar fora, ela leva o exame e marca o retorno para ele, volta junto. Então, assim, realmente o papel da mulher na condução, na orientação, na ajuda do homem a fazer o seu exame preventivo é extremamente importante. E eu sempre fico muito feliz com isso e sempre comento com o casal, seja com a esposa levando o esposo, ou levando o pai, ou levando o tio. Eu sempre comento para elas, até mesmo como estímulo, mostrando a importância disso aí. Esse é um grande insight e o quanto que nós homens temos que aprender com as mulheres de fato, isso é fantástico, é fantástico. Então podemos dizer que o seu cliente, eh, principal, ideal, é é mais as mulheres do que o próprio homem, isso reverbera no homem, acaba reverberando no homem. Sim, antigamente existia um tabu maior do homem ir ao urologista. Hoje o homem já aprendeu, e até acho que até aprendeu um pouco com as mulheres, e com todas essas campanhas que nós fazemos, a importância dele ir ao ginecologista. A gente já está há algum tempo aqui na região e tem clientes antigos que eles rotineiramente fazem os seus exames, seguem realmente as orientações. Até mesmo as pessoas mais idosas, que realmente antigamente não tinham costume de ir ao urologista, já aprenderam a importância de estar ali no consultório anualmente. Quando você pede exames que requer um tempo menor de retorno, eles voltam. Raramente você tem alguma ausência nessas consultas. Então, assim, hoje realmente a gente está conseguindo mostrar a importância do exame preventivo para o homem, assim como a mulher faz o dela com o ginecologista da parte ginecológica, e o homem fazendo a parte urológica com o urologista. E lembrando mais uma vez que as mulheres também fazem parte desse exame preventivo, porque elas também fazem exame com o urologista, né? Lembrando da infecção urinária, dos cálculos renais, da incontinência urinária e outras coisas mais. E como funciona o check-up urológico, tanto para o homem quanto para a mulher? Para aquela pessoa que está assistindo agora e sentiu esse desejo, de repente a curiosidade também, como que funciona esse check-up lá contigo no hospital? Vamos falar um pouco das mulheres, né? As mulheres, elas, quando sofrem de incontinência urinária, infecção urinária, elas devem procurar o urologista. O urologista, ele possui uma avaliação muito específica quando a gente está falando da infecção urinária e quando a gente está falando da incontinência urinária, além do que também dos cálculos renais. Então, ela vai ao urologista para fazer exame de imagem, para ver se tem cálculo, vai fazer exames endoscópicos relacionados à infecção urinária, exames de laboratório, e também, quando ela está falando da incontinência urinária, ela pode ir lá porque o urologista dispõe de um exame muito específico, que é o estudo urodinâmico, que é feito única e exclusivamente de uma forma correta pelo urologista. É o exame que a gente mais realiza no estudo da incontinência urinária feminina. Lembrando também que esse estudo urodinâmico ele se aplica ao homem quando nós estamos falando dos quadros de próstata aumentada. Aquele homem que tem dificuldade para urinar porque a próstata cresceu e porque tem dificuldade de urinar, ou às vezes tem alguma incontinência urinária por algum distúrbio da bexiga. Então, o homem também faz estudo urodinâmico. E quando o homem vai ao consultório, a gente lembra que é importante não só a avaliação do PSA,
mas lembrar que o toque é importante, o toque prostático, para a gente saber como que está o crescimento da próstata, a densidade, se a próstata está endurecida ou não, a história clínica desse homem, se ele está urinando bem, se ele está acordando muita noite, se ele tem jato urinário contínuo, se ele tem jato urinário interrompido, o histórico familiar, se do lado paterno existe algum histórico de câncer de próstata. Então, se o homem tem histórico de câncer de próstata, ele deve, do lado paterno, ele deve começar a fazer seu exame aos 45 anos. Se ele não tem, ele deve fazer aos 50, mas o check-up dele pode ser feito sempre, né? Visando avaliar cálculo renal, avaliar algumas lesões dermatológicas do pênis, algumas alterações do testículo. O autoexame no homem também é muito importante, né? A palpação do testículo, para ver se há algum aumento, algum endurecimento, até mesmo as mamas, o homem deve palpar. Então, assim, o urologista, ele funciona como médico, de uma forma geral, um pouco ampla para o homem, não é só lembrar que ele tem próstata, ele tem testículo, ele tem rim, né, e várias patologias, né. Normalmente quando o homem vai ao consultório, você não se limita a fazer exame de urina, PSA e toque, a gente faz uma avaliação, um check-up mais extenso. É importante que a gente faça exames de imagem, como ultrassom, tomografia. Infelizmente, a gente pode ser acometido dos incidentalomas. Às vezes o paciente vai fazer um exame de próstata, você faz um exame de imagem, você encontra alguma alteração renal, até mesmo tumores podem ser frequentes, e a gente sabe, por exemplo, a próstata, se você tem um câncer de próstata inicial e você trata em tempo hábil, você tem 94% de chance de cura desses pacientes. Nós temos pacientes com mais de 20 anos de operado com vida normal. Então, o exame preventivo, ele é importante, ele é de suma importância. E, voltando a repetir, não é só a próstata, rim, bexiga e toda essa avaliação. Toda essa Além das orientações, né, quanto à reposição hormonal, quando necessário, das disfunções eréteis que podem ser tratadas. Lembrando que, às vezes, o homem jovem ainda começa a apresentar alguma disfunção erétil, lembrando que isso não é só a questão ali da parte urológica, existe um envolvimento metabólico do homem que pode levá-lo a uma disfunção erétil. Uma disfunção erétil, ela pode ser sinal de várias coisas, pode ser sinal de doenças arteriais importantes que acometem o coração e por aí vai. Então, assim, às vezes uma disfunção erétil no homem é um sinal de que alguma coisa está errada no seu organismo como um todo. Uma doença arterial que pode levar a um infarto, um ataque isquêmico transitório e por aí vai. Uau, um universo extraordinário que podemos perceber que o homem precisa conhecer, precisa adentrar. E com toda essa tecnologia, nós vamos entrar aqui agora na questão da revolução das cirurgias, dos novos procedimentos mais atuais. Doutor, vamos entrar agora na revolução de toda a ciência da urologia, das cirurgias também, mas com toda essa revolução, essa evolução dos novos procedimentos, o toque ainda, a importância do toque, existe algum outro procedimento que substitui? Porque eu vejo que é também a questão de preconceito de muitos homens, de tomar essa coragem, de ter essa resistência e precisa de ter o conhecimento da importância disso. Bom, a avaliação do homem, né, quando a gente vai falar em próstata, ela consiste no exame clínico, na história familiar, né, na conversa ali, nas suas queixas principais, no exame de sangue, o PSA, o exame de urina é importante, a avaliação da função renal, o exame de imagem. O toque sempre vai ser importante. O toque nos vai dar uma dimensão da consistência da próstata, se há ou não endurecimento, é um exame importante. Mesmo com toda a evolução da tecnologia, Mesmo toda evolução, ele vai nos direcionar até para que caminho tomarmos, né?
Normalmente, todo paciente que vai no consultório, a gente faz o toque. É muito raro aquele paciente que você já acompanha há alguns anos, que o exame é o mesmo sempre, e você não fazer o toque. Normalmente a gente faz o toque é importante. E hoje eu acho que ficou mais tranquilo o conceito do toque. Os homens já não têm mais grandes dificuldades no Como toque, antes. é muito raro. Assim, no passado, você via aqueles pacientes que realmente não aceitavam. Hoje os pacientes são muito tranquilos, já estão muito conscientes. As campanhas do dia a dia já orientam o homem. E mais ainda, eles vendo que os resultados são bons, os tratamentos são bons, o critério de cura é grande, então normalmente eles aceitam com tranquilidade um exame de toque, sem dificuldade. E podemos afirmar que, por trás de muitos homens que descobrem um câncer cedo, por trás desse homem existe uma mulher que insistiu com ele que se curasse? Realmente isso aí é uma coisa muito importante, sempre as mulheres estão presentes, sempre as mulheres encaminham. E mais ainda, quando você tem algum diagnóstico, positivo para câncer de próstata, elas estão ali sempre apoiando, sempre incentivando, sempre acompanhando, do início ao fim. Quando a gente tem algum paciente que tem um diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, a esposa está sempre ali, do início ao fim, acompanhando, cuidando, mostrando para ele que o mais importante vai ser o critério de cura. Que alguma sequela que houver, que hoje são muito poucas, porque a gente utiliza técnicas muito boas, como a robótica, então elas estão sempre presentes, são grandes companheiras, são grandes amigas, são grandes cuidadoras. Vamos lá. Uma coisa é você finalizar uma formação de medicina, se tornar médico. Não que isso seja simples. Outra coisa é você se tornar um urologista. Outra coisa é você se tornar um cirurgião urologista. Outra coisa também, e é um outro universo, você também, além de médico, de tudo isso, também ser um empresário, um gestor. Outra coisa ainda maior, além disso, é se tornar um cirurgião robótico. Mas além disso, também, outra coisa é você ser tudo isso e ter mais de 5.000 cirurgias realizadas na sua caminhada, na sua jornada. Eu estou falando, doutor Eduardo, que é tudo isso. Ou seja, além de uma experiência extraordinária, mais de 30 anos, empresário, gestor, líder, referência na saúde, urologista, está sempre se aperfeiçoando, já é o terceiro curso aqui na Volk Shoyu, já voltado para a comunicação, e está em constante aperfeiçoamento. Conta pra gente, doutor, sobre, já são mais de 5.000 cirurgias, isso é um número extraordinário. Sim, eu acho que esse número 5.000, eu acho que está até um pouco mais defasado já, Já com ultrapassou. certeza a gente já passou muito mais que isso, né. E graças a Deus com sucesso, com empenho. E eu aprendi e coloquei como meta a minha vida, né, quando eu voltei para o interior, né, hoje a gente está numa região muito boa, muito rica, que nos proporciona sair, chegar rápido, tem aeroporto, então assim, eu acho uma coisa que eu não acho, eu tenho certeza que a nossa atualização, ela deve ser diariamente, né. Eu acho que hoje nós temos facilidade para buscar conhecimento, então, assim, é uma coisa que eu me propus sempre a não deixar de me atualizar, né. Então, no ano passado eu saí, fui buscar minha certificação robótica. Desde 2019 eu já atuo com cirurgia robótica em Belo Horizonte, ainda não temos robô aqui, mas operamos quinzenalmente em Belo Horizonte, temos hospital, temos equipe lá boa para isso. Essa semana mesmo, na segunda-feira, tivemos 2 cirurgias, os pacientes operaram na segunda-feira, na quarta-feira voltaram para a região, já estão aqui sob meus cuidados. Então, assim, mesmo a gente não tendo um robô aqui na região,
eu opero meus pacientes com cirurgia robótica em Belo Horizonte e cuido deles aqui, né, então eu vou estar junto lá na cirurgia e vou cuidar no pós-operatório. Então assim, a atualização é sempre, né. Agora, a gente já está com a proposta de uma saída agora no final do mês, com mais 7 dias de atualização, nessa técnica nova que nós já estamos realizando aqui desde 2020, que é o ROLEP, que é o tratamento minimamente invasivo, no tratamento da próstata aumentada. Quer dizer, é uma cirurgia totalmente feita com laser, via uretral, com grandes resultados e proporciona ao paciente operar, na manhã e receber alta mais ou menos 24 horas com bom resultado, voltando às suas atividades rapidamente e com qualidade de vida. Então assim, a atualização em medicina não acaba, né. Eu costumo falar isso, que o curso acaba ali no 6º ano, você vai ter residência, especialização, hoje os mais novos fazem a fellow, e nós que estamos na estrada, continuamos a nossa atualização dia a dia, não tem como não continuar. Só semana eu tive o prazer de estar na formatura do meu filho mais novo, e ouvindo lá os professores falando com os meninos formados ali naquele dia, que a medicina continuava para eles, que ela não acaba. A formação ela é diariamente. A obrigação de estar estudando e atualizando, ainda mais com as novas tecnologias, elas são para o resto da vida. E o doutor Eduardo é uma referência também aqui no nosso palco. Vários alunos que chegam para mim falando sobre a inspiração que a sua presença aqui em sala de aula, nas dinâmicas, enfim, representa para cada um deles. São empresários que se sentem inspirados por essa busca constante, e isso é inspirador, de fato. Então, trazer isso para você aqui agora, porque você já ouviu, mas como diretor aqui na Vox eu ouço isso diariamente aqui dos nossos alunos, tanto aqueles que estão diretamente contigo, mas também outros de outras turmas que sabem da presença do doutor Eduardo aqui, então isso é muito inspirador, doutor. Parabéns mesmo por essa busca incessante, porque é uma busca pela excelência e isso reverbera na comunidade como um todo, trazendo essa maestria. Isso é muito louvável. Vamos falar um pouco mais sobre roleplay, porque a palavra roleplay, o procedimento, a tecnologia do roleplay aqui no Vale do Aço, ela tem um nome. Ou seja, toda essa estratégia, todo esse pensamento, foi um dos primeiros que trouxe, é o pioneiro dessa tecnologia aqui no nosso leste de Minas Gerais. Conta pra gente como que descobriu, como que foi caseira essa tecnologia para o Vale do Aço, para o nosso, e quantas pessoas já foram impactadas já. O ROLEP, que é a enucleação da próstata por hômio laser, né, existe 2 tipos de laser, né, basicamente o hômio e o túlio, né. Então, o home laser foi uma técnica que chegou no Brasil, mais ou menos em 2016, com os colegas do Rio de Janeiro. E em 2019 eu comecei a acompanhar, saí para fazer um curso, fui aprender a fazer, né, tive a felicidade de criar um grande amigo, doutor Rodrigo Loureiro, que é um expert no Rolep, e que nos acompanhou nos primeiros casos aqui na região, e hoje a gente tem mais de uma centena de pacientes operados com sucesso. E quando eu descobri essa técnica, eu falei assim: nós temos que levá-la para a nossa região. E conseguimos, né? E mensalmente a gente opera normalmente alguns pacientes, né? Eh, então essa experiência com o Rolep foi muito gratificante, e a gente vê resultados brilhantes, né, temos colegas médicos que nós já operamos, pacientes nossos do dia a dia, pacientes que retornam às suas atividades com muita rapidez. E agora, esse mês, estamos saindo para uma jornada de Rolep de 5 dias fora daqui, com grandes experts do mundo, né, onde eu vou ter oportunidade de ficar aí 4 dias operando com esses maiores experiências
que vem ao Brasil, né, vai ser um momento muito único, porque, o número de médicos que vão ser reavaliados, treinados por esses médicos, é um número pequeno, então a gente vai ter uma proximidade muito grande com eles, né. E aproveitando, a gente deve estar trazendo para a nossa região, definitivamente, os equipamentos que atualmente a gente tem que trazer de fora como forma de, aluguel, a gente vai trazer eles definitivamente para termos no nosso hospital, lá no Medavil Hospital. Então isso aí é uma proposta que já está sendo resolvida e deve chegar para nós aí nos próximos meses. Então isso vai trazer mais um benefício. A gente vai poder resolver esses pacientes no dia a dia, não esperar que chegue o material. E muito feliz de falar que, mais uma vez, o nosso hospital, o Medavil Hospital, é o pioneiro em tecnologia de ponta. É o pioneiro em trazer materiais de primeira linha para o Vale do Aço. Assim como no passado trouxemos a litotripsia, fomos o único a ter litotripsia, hoje temos materiais de ponta para tratar os cálculos renais, os melhores materiais estão em nosso hospital e agora vamos finalizar trazendo o Rolep também. Uau, fenomenal! Você que está acompanhando esse episódio, você precisa e deve compartilhar esse episódio com mais pessoas, com mais homens, com mais mulheres, para poder conhecer esse universo e o que vem por aí, que o Dr. Eduardo está trazendo, realmente vai revolucionar ainda mais a saúde. Doutor, agora te desafiando, utilizando as técnicas de oratória aqui, aprendidas, treinadas aqui na Vox Show, como seu mentor, eu posso te provocar? Posso? Pode. Vamos lá então. Home Laser, o Home, trazer o Rolep, para que fica ainda mais próximo para o público, você que está acompanhando agora, de repente está fazendo essa pergunta, mas como que isso se aplica, como que é na prática? Traga para a gente, como técnica de oratória, para que fique mais claro para o ouvinte, usando a técnica da analogia. Qual a analogia que você faz que para o paciente lá junto com o positivo fica muito mais fácil entender o procedimento, como que ele funciona, é realizado na prática? Normalmente, a próstata, ela é a parte inicial da uretra que sai de dentro para drenar a urina da bexiga. Então, você pode comparar a próstata a uma maçã, né? Aquela parte preta da maçã, aquele talinho ali dentro, corresponde à uretra. E a parte branca da maçã é o que vai crescer, tanto fazendo a próstata crescer para fora, como comprimindo aquela uretra. As técnicas antigas, então a uretra passa dentro da próstata e continua dentro do pênis. As técnicas mais antigas constavam de fazer uma raspagem no centro da maçã, ou seja, ampliar aquele canal que seria correspondente àquele talinho ali da maçã, aquela parte preta, ampliar aquilo ali para a urina passar. A gente sabe que uma porcentagem desses pacientes, mais ou menos com 10, 12 anos, aquela parte branca iria crescer de novo, comprimindo totalmente a uretra de novo. E o paciente teria que ser submetido a uma nova cirurgia. Quando as próstatas são muito grandes, a tendência maior é de fazer uma cirurgia aberta, ou seja, você faz uma incisão abaixo do umbigo, acessa a próstata e quando você compara de novo com a maçã, eu estou abrindo aquela parte vermelha da maçã e fazendo uma digitoenucleação, ou seja, eu vou tirar toda aquela parte branca da maçã e vai ficar só a parte vermelha, que é a próstata verdadeira. O Rolep trouxe exatamente a junção das duas técnicas, ou seja, eu consigo passar um endoscópio pela uretra peniana, chegar até a próstata e usar uma fibra laser que vai passar entre a parte branca e a vermelha da maçã. Ou seja, eu vou remover todo o adenoma, que é aquela parte branca, vou locá-lo dentro da bexiga,
Com isso, eu tenho menor chance de sangramento, eu consigo retirar todo o material branco da maçã, que é o adenoma, que é o que obstrui a próstata, e jogar para dentro da bexiga. Consigo, com isso, fazer uma melhor hemostasia, menor chance de sangramento. Então, eu vou remover todo o tecido. E num segundo tempo, ainda naquela cirurgia, existe um endoscópio que passa pela uretra, que vai triturar, morcelar aquele adenoma que corresponde à parte branca da maçã, que eu vou jogar para fora. Então, ele vai triturar lá dentro da bexiga, aspirar e jogar para fora. Com isso, eu vou deixar a a próstata totalmente desobstruída, vai sobrar, fazendo analogia junto com a maçã de novo, somente a parte vermelha da maçã. Vou colocar uma sonda vesical que vai ficar normalmente de 24 a 48 horas. Isso garante ao paciente um melhor retorno às suas atividades, um retorno mais rápido, uma qualidade de vida melhor e um menor período de internação. E uma cirurgia tecnicamente muito mais efetiva. Essa que é a grande vantagem do roller. Então essa analogia com a maçã serve muito bem, porque eu preciso tirar a parte branca da maçã. Isso aí é impraticável diferença. Fenomenal. Doutor, agora, quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida do médico. Eu acho que nosso grande ser é Deus, né. Primeiro Deus nos dá a força, a inteligência e a capacidade de gerir tudo isso aí, né. E além das orientações, além da força espiritual que nós temos, né, que é indiscutível, é o prazer de fazer tudo com muito carinho, tudo muito bem feito. Isso que quem cuida da gente. E é lógico, nós sabemos que também nós precisamos dos nossos colegas médicos para cuidarem da gente, Fenomenal. tá? E aproveitando espiritualidade e medicina, qual a junção, qual a interseção, o que tem a ver para o doutor Eduardo? O doutor Eduardo, ele é extremamente religioso, né, eu sei que sem Deus a gente não consegue fazer nada, né. Deus nos dá capacidade para gerir, para administrar, para cuidar disso tudo, e ao longo da nossa vida encontrarmos pessoas também que possam nos orientar, nos ajudar, como foi a minha vinda aqui para a Vox, e aproveitar e te agradecer aí por essa mentoria, por esse grande orientação na comunicação, na postura, e isso tudo é muito importante. Então, acho que Deus sempre, os colegas médicos sempre, e os bons amigos e orientadores como você que a gente encontra aí pela vida. Isso é muito importante. A Vox está de parabéns. Eu falo que a Vox não é só um caminho de comunicação, ela é de um conteúdo muito maior do que isso, né, é um aprendizado, é o contato que nós temos com os colegas, é você, a Alessandra, que fazem parte disso tudo. E às vezes nós não temos noção, doutor, da nossa história, o quanto que ela impacta na vida das pessoas e você vivencia isso constantemente no seu consultório. Eu morei nos Estados Unidos 4 anos e a nossa conexão começou aí. Em 2017 tomei a decisão, no último dia do ano de 2016, tomei a decisão de não pedir mais nada a Deus e vivendo nos Estados Unidos eu vou fazer o seguinte, eu não vou pedir mais nada a Deus, eu vou agora só agradecer e fazer como Salomão. Porque eu tinha visitado a mansão de Thomas Edison, nos Estados Unidos, e lá eu tive uma inspiração. Eu descobri que Thomas Edison foi educado com o livro dos Provérbios. E lá eu tomei a decisão, já que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na face da terra, e Thomas Edison foi educado com o livro dos Provérbios, eu não vou pedir mais nada a Deus, eu vou fazer como Salomão, eu vou pedir sabedoria, porque quem pede é porque não tem. Então, eu vou pedir sabedoria, que é o que me falta. E a partir dali eu comecei a meditar o livro dos Provérbios, e gravando áudio daquelas meditações, e mandando para o Brasil, quando eu pensei que não, jamais de e jogava lá no Facebook, e a minha intenção é impactar a vida das pessoas. E uma dessas pessoas, você, acompanhando ali pelo Facebook, tudo. Qual hoje o impacto
de Salomão na sua vida, na sua espiritualidade hoje? Esse aprendizado também veio com você aqui, né? E eu comecei, despertei essa atenção aí por Salomão, onde eu comecei a ler e aprender realmente que os ensinamentos dele são fantásticos, né? E realmente, como você diz, eu acho que nós temos que pedir sabedoria. Sabedoria, né? Pedir sabedoria a Deus e seguir esses caminhos, que isso aí sempre dá certo, né? A sabedoria nos leva ao bom caminho, aos bons amigos, às boas pessoas que realmente nos ajudam a caminhar. Então, assim, eu te acompanho de muitos anos aí, né, desde a época do Facebook, foi me despertando aquela curiosidade, até que um dia nós chegamos aqui, começamos essa amizade boa e com boas influências. Então, assim, isso aí é importantíssimo. Muito bom. Já é a terceira experiência conosco aqui, você fez o curso do Master, foi muito bom, impactante, depois agora finalizando com pós, toda essa experiência aqui na Box to You. Semana que vem teremos aí a sua primeira palestra aqui no palco da Box to You e aplicando contigo a minha metodologia de posicionamento, de aceleração de posicionamento. O que que isso impactou na sua presença digital? Como que colocar em prática toda essa mentoria, todo esse acompanhamento? Quais os resultados que você já teve, que você já percebeu, do seu posicionamento ali nas redes sociais? Acho que tudo isso aí só traz bons frutos, né? Eu acho que a comunicação mudou, a comunicação melhorou, tanto da forma digital como pessoal, como orgânico. Então, assim, esse contato aí com a Vox, com você, trouxe uma maturidade do que a gente já fazia, nos mostrou alguns caminhos e nos apresentou o melhor para os nossos clientes, né. Eu acho que isso aí só teve reflexo positivo. E você já é uma autoridade, uma referência no estado, na nossa cidade, revolucionando a saúde e já vem vem mais revolução, por aí, lidera uma equipe também fenomenal ali de profissionais. Por que aprender a comunicação? Por que a oratória, foi tão importante para a sua decisão de vir para Vox Show You? A oratória me trouxe uma maior expansão nos meus contatos, né, uma facilidade melhor de me comunicar, uma forma mais clara, mais ampla, abrir um leque além da medicina, né, abrir um leque além da medicina de como me comunicar melhor, como me expressar, como deixar melhor o meu recado. Eu acho que isso aí foi tudo, né, e sem contar, assim, você sai um pouco da sua rotina, só rotina médica, né, só de artigos médicos, você começa a ter uma visão maior de tudo, não só de comunicação, mas de espiritualidade, de tudo, né. Então, assim, é importante. E para o médico que está assistindo esse episódio agora, qual o risco do médico não investir na sua comunicação? Hoje a comunicação é tudo, né, então, assim, é importante estar ligado a esses novos fatos, né. Tecnologia é muito importante, estudar a sua área, seja médico, seja engenheiro, seja advogado, mas comunicar bem faz parte do nosso dia a dia hoje. Perfeito. Esse é o nosso podcast Efeito Cast. Aqui você pode, aqui você cash, um patrocínio aí do Medavi Hospital. Medavi Hospital que está revolucionando mais uma vez a saúde no Vale do Arco. Vamos falar um pouco sobre Medavi, como que surgiu, como nasceu. Recentemente agora fizemos esse rebrand da marca. O que é Medavi? Como que surgiu? Na verdade, eu sempre tive a vontade de empreender, né. Eu via que o paciente não precisava resolver tudo somente dentro do grande hospital. E que poderíamos oferecer para o paciente algo mais do que somente cuidado médico, poderíamos oferecer tecnologia, um carinho mais próximo, um aconchego maior.
Então, desde que eu cheguei, eu comecei a mudar o meu conceito de atendimento. E fizemos a nossa clínica inicial, que era a uroclínica, onde fazíamos procedimentos mínimos, num espaço físico menor. Com o tempo, vimos a necessidade e a capacidade de crescermos, colocando mais tecnologia, mais conforto, mais atenção e mais dedicação aos pacientes. Fomos formando uma equipe boa, treinando bons funcionários, pessoas capazes de oferecer uma condição mais confortável para o nosso paciente. Chegamos então a um edifício novo, confortável, com bloco cirúrgico já moderno, e cada dia eu via e me entusiasmava e me apaixonava pela condição de criar um espaço confortável, onde eu podia chegar às 7 da manhã, resolver os casos dos pacientes e até permitir para eles um retorno depois da cirurgia no mesmo dia para casa com segurança. Veio a pandemia e nós crescemos mais um pouco. Por quê? A gente precisava criar mais segurança para o nosso paciente que estava ali totalmente exposto à pandemia. Passada a fase pior da pandemia, fizemos uma abertura maior do nosso hospital para outras especialidades, como cirurgia plástica, otorrino, ortopedia. E, enfim, crescemos com seriedade e responsabilidade, oferecendo para o nosso paciente muito conforto e, além de tudo, muita segurança. Temos uma equipe de anestesia brilhante, né, composta por vários anestesistas da nossa região, que se comprometem à qualidade e segurança. Operamos lá diariamente, desde urologia, cirurgia plástica, ortopedia, otorrino e cirurgia geral com segurança. Então, veio aí a história da uroclínica, núcleo urológico e hoje, por fim, mudamos a nossa marca. Mudamos a marca, mas não mudamos a nossa qualidade. Enfim, nós ampliamos mais ainda nosso critério de segurança e hoje temos o Medavi Hospital, onde o próprio nome diz medicina pela vida, onde nosso foco principal é o carinho, o cuidado, o sucesso e o conforto do nosso paciente. Por isso, hoje, a nossa marca chama Medavi, um hospital geral, ainda com grandes chances de crescimento, com planejamento, já com estratégia de crescimento ao longo dos próximos anos, com a chegada já dos novos médicos, dos meus filhos que vêm trabalhar comigo, e o objetivo nosso é oferecer para o paciente cada dia mais qualidade, segurança e conforto. E para você, mulher, que acompanhou o nosso episódio até agora, a mensagem que fica é o seguinte: cuide de você, cuide do seu marido, cuide do seu filho, cuide dos seus irmãos, cuide de todos os que estão ao seu redor, porque você nasceu para isso, essa é a essência da mulher, e a partir desse cuidado você vai contagiar, sim, todos os homens que estão ao seu redor. E doutor, para finalizar, daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, olhando para trás, quando alguém falar no nome Eduardo Pereira, como você gostaria que fosse lembrado? Hoje eu já tenho algum retorno de tudo isso, sabe? Porque quando eu vejo o pai que já leva o filho, né? O filho que foi meu paciente no passado já está levando o seu filho, então nós já estamos falando de 3 gerações, e ver que essa pessoa me procura, que essa família me procura por ter sido bem atendido, por ter tido sucesso no seu procedimento, isso já me dá um retorno muito grande, sabe? Então o que eu quero deixar é uma história boa,
uma história de resultados positivos, de carinho com meus pacientes, e que essa história se perpetue com meus filhos que estão chegando por aí. Muito bom. Chegamos ao final do nosso episódio. Você que acompanhou até agora, copie esse link e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque esse conteúdo é fenomenal. Fenomenal mesmo. Teremos outros momentos com o Dr. Eduardo em breve. E você acompanha as nossas redes também. Acompanhe as redes também do nosso. Você que ainda não acompanha o Dr. Eduardo lá nas redes sociais, Pereira, eduardo.pereira.urologista. isso. E do hospital, você pode clicar aí, pesquisar, e já adiciona agora mesmo para você fazer parte aí e acompanhar toda essa revolução que está por vir. @Medavie Hospital. Clica e adiciona e faça parte. O meu você já acompanha, mas você pode compartilhar aí também. Sou o Carlos Silva Mentor. E esse foi mais um dos nossos episódios extraordinários aqui. Efeito Cast. Aqui você pode, aqui você cast.